O amor não arde em ciúmes. Essa é difícil. Difícil principalmente porque a gente não tem imediatamente muita clareza do que Paulo está querendo dizer. O problema é que alguns termos nas traduções se misturam um pouco. No nosso próprio tempo, o uso que fazemos dos termos zeloso, ciumento e invejoso é um pouco confuso. E talvez isso nos confunda no que Deus traz. E mesmo usos antigos podem ter uma variedade de serem positivos ou negativos. Exemplo, a palavra zelo, ela é em geral algo bom, mas que pode passar do limite de um zelo bom para um zelo ruim. Êxodo 20, por exemplo, é dito que Deus é zeloso para conosco, que Deus tem um tipo santo de zelo e ciúme pelo seu povo. Há bons usos, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, para buscarmos com zelo os melhores dons. Segundo aos Coríntios, fala de Deus sendo zeloso para conosco. Já ciúmes é um termo, embora no original seja o mesmo, mas a tradução em português costuma ser algo ruim, não costuma? Ciúmes é algo que todo mundo já sentiu, é horrível. O chamado monstro de olhos verdes. Já ouviu essa expressão? O monstro de olhos verdes. E, obviamente, é um tipo de ciúmes pelo seu cônjuge que é apropriado, protetivo. Mas protetivo e possessivo são coisas com uma fronteira muito tênue, muito fácil de cruzar. Entenda, quando ele fala não arder em ciúmes, não significa que você não pode nunca se incomodar que seu cônjuge está com conversinha com alguém, não é isso. Mas note que o termo arder não está no original. É uma tentativa do tradutor de mostrar essa nuance de que nem todo zelo ou ciúme, ou seja o que for que o texto traz, é ruim. Mas o arder é. O arder é o que faz com que você distorça tudo que você vê, enxergue coisas que não existem, se torne possessivo e mau, em vez de paciente e bondoso. Em geral, o ciumento tem uma conotação ruim e zeloso tem uma conotação boa, mas o original é o mesmo termo. Qual é a resposta, então? Mas, provavelmente, o que Paulo está dizendo que o amor não é o que nós chamaríamos hoje, no nosso uso corrente, de inveja. Invejoso. Que é, inclusive, a palavra que a tradução Almeida século XXI optou por usar. Se você pegar quem tem Almeida 21, vai ver que o amor não é invejoso. No Novo Testamento, é o termo que Estevão utiliza em Atos 7 para falar sobre como os irmãos de José se sentiram quanto a ele, por causa do amor que Jacó lhe dava. Eles se sentiram assim, invejosos, era algo ruim. Aquela sensação ruim que tinham por conta do sucesso do irmão, por conta do amor do pai. Eles não amavam o seu irmão, porque o amor não agiria assim. Felizmente, isso era um problema apenas de Israel antigo e não algo da igreja contemporânea, certo? Ninguém aqui jamais sentiu inveja de ninguém mais aqui no salão, certo? Jonathan Edwards, em A Caridade e Seus Frutos, que é um livro sobre 1 Coríntios 13, diz assim: a inveja pode ser definida como um espírito de insatisfação e oposição à prosperidade e felicidade dos outros em comparação com a nossa. Aquilo que as pessoas invejosas se opõem e não gostam é a superioridade comparativa do estado de honra, prosperidade ou felicidade que outro pode desfrutar acima daquilo que ele possui. E esse espírito, especialmente chamado inveja, quando não gostamos ou nos opomos à honra ou prosperidade, em geral maior do que a nossa, ou porque eles têm algo que nós não temos. Edward está certíssimo. O problema não é só que a outra pessoa tem algo, alguém, ou uma situação, ou uma alegria, uma prosperidade em si. O problema é que ela tem o que você não tem e queria ter. O problema é a comparação. O problema é você olhar e ver o seu irmão num estado ao qual você adoraria estar, no qual você adoraria estar, mas você não está, e ele está. E isso vira algo muito ruim no coração, o que a Bíblia chama de inveja. E a Bíblia diz, o amor não é isso. Fala a verdade. Quando você vê alguém se saindo bem na vida, passando naquela prova que você não passa, conseguindo a viagem que você sonhava e não consegue, tendo alguém como você queria ter, o que você sente por essa pessoa? Você se alegra nos que se alegram? Ou você chora porque ele está se alegrando e você não?
Se amamos esse irmão, o nosso amor deve ser marcado por nos alegrarmos com eles, não em nos ressentirmos de que tem algo bom que não temos. Caim não amou seu irmão e ele era do maligno. Ele se ressentiu de ver o amor de Deus por ele. E você? Você ama seu irmão? Ou você é como o maligno e se ressente? Você tem perdido o sono pelo que o próximo tem ou consegue? Você vive se comparando com o que os outros têm e você não? Você vive nas redes sociais lamentando e vendo e chorando e silenciando porque você não aguenta mais ver aquela alegria que você não tem? Como explica Jonathan Edwards, e ele explicou isso muito antes de redes sociais, isso se manifestará na inquietação e na insatisfação com a prosperidade dos outros. Em vez de se alegrar com a prosperidade dos outros, o invejoso ficará preocupado com isso. Será uma mágoa para o seu espírito vê-los subir tão alto e alcançar tais honras e avanços. Caim invejou Abel, isso o levou a matar. Os irmãos de José o invejaram, e isso os levaram a, primeiramente, pensar em matar, depois vender como escravo, tá bom. Os de Israel invejaram Jesus Cristo. E isso o levou à cruz do Calvário. Meus caros, como isso é difícil. Mas amar o seu irmão vai envolver isso. Olhar para o que Deus, na sua providência, colocou na vida dele e dela, e se alegrar com ele. Não chorar porque você não tem. E não querer sua desgraça, seu fim, seu exílio ou sua morte. Eu te pergunto, será que Jesus Cristo, ao andar pela terra, andava cheio de inveja dos outros? Por exemplo, será que ele andava cheio de inveja dos que tinham onde reclinar a cabeça, sendo que ele mesmo não tinha? Será que ele olhava para aquelas multidões e invejava os que viveriam mais de 33 anos? Ele não. Será que ele invejava aqueles que não tinham diante de si a rude cruz e os pecados do mundo? Será que quando alguém reclamava do lado dele, ele falava, você acha que a sua vida é difícil, bonitão? Tua vida é uma moleza, se prepara para o que eu vou passar. Por que ele não andava cheio de inveja? Porque ele os amava. E o amor é assim.